Oi meninas, hoje eu trouxe para vocês o passo a passo de uma cutilagem e duas inspirações de esmaltação com pó cromado e um par de encapsulada com cascata de glitter. Primeiro eu comecei empurrando a cutícula seca, depois eu passei o amolecedor, borrifei a água, deixei por alguns segundos e já empurrei novamente a cutícula para começar a cutilagem. Quando a cutícula é bem grudada na unha, eu gosto de empurrar ela seca primeiro. Então, eu pego a espátula e já vou soltando ela para facilitar para mim. Aí, depois eu venho com o amolecedor, a água e venho com a espátula novamente para terminar de soltar essa cutícula. Aí, eu já passo em todos os cantinhos. Aí, vamos começar a fazer essa cutilagem. E o alicate que eu uso é o 777 da Mondial. Como essa cutícula é bem grossinha, eu vou tentar tirar ela inteira. Usando sempre a pontinha do alicate, eu não uso a parte de trás. Se eu usar a parte de trás, eu acabo tirando o bife. Então, eu deixo a pontinha desse alicate bem aberta e vou tirando a cutícula. Vou fazendo o contorno da unha, removendo toda essa primeira camada de cutícula que é bem grossa. E depois eu tiro a segunda camada, que geralmente não sai inteira, é só os pedacinhos. Então, eu abro a pele, os cantinhos eu gosto de fazer esse corte bordado, que sempre fica a pelinha grudada ali. E vou tirando toda a pelinha que ficou com a pontinha do alicate. É importante fazer esse acabamento por dentro, retirando toda a pelinha que ficou, todo o restinho de cutícula. Porque é esse acabamento que vai deixar a cutícula fundinha e uma esmaltação bonita. Aí eu vou fazendo dessa forma em todos os dedos, sempre molho quando eu vejo necessidade. Gosto de deixar essa cutícula bem hidratada com a água. Não deixo essa cutícula ficar seca, porque se ela ficar seca eu tenho dificuldade de tirar ela. E vou fazendo esse mesmo processo em todas as unhas. Uso somente a pontinha do alicate. Quando é uma cutícula mais grossa, eu deixo essa pontinha mais aberta. Quando é uma cutícula mais fina, eu não abro tanto essa pontinha. E quando é para fazer o contorno, depois de ter retirado essa primeira camada de cutícula, eu também não abro tanto essa pontinha do alicate, porque senão pode machucar. Então, eu deixo a pontinha bem fechadinha e vou delicadamente tirando aquele restinho de cutícula que ficou, aquela segunda camada. Agora, com o meu dedão, eu afasto a pele do lado para eu conseguir tirar essa segunda camada que fica bem fundinha.
Depois de finalizar essa cutícula, eu lixo a unha no formato que eu quero, que é no formato quadrado, passo a base para começar a esmaltação. A base que eu uso é essa da Colorama. Eu acho uma base muito boa. Ela fortalece a unha, cresce bastante, deixa a unha bem durinha. Eu só não deixo minha unha crescer tanto que eu tenho um bebê de 6 meses, né? Então acaba machucando. Então por isso eu sempre mantenho a minha unha bem curtinha. E assim fica essa cutilagem, meninas, tá vendo? Bem fundinha. Aí, meninas, eu já fiz a escolha do meu pó cromado. Eu peguei esse tomzinho aí, ele é um pouquinho rosado. Aí, meninas, se vocês gostam somente do efeito do pó cromado na unha natural, passa só a base, espera ela secar um pouco, mas ela não pode estar totalmente seca, ela tem que estar ao toque, que eu consiga tocar nela, mas não borrar. E depois eu venho com esse pincelzinho de sombra e vou passando o pó cromado. Aí eu pego um pouquinho do pó e vou esfregando na unha. Aí eu vou passando em todas as unhas. Esse pó, ele não tem um tom muito forte, ele fica bem delicadinho. E na unha natural, ele dá um efeito bem bonito. Fica bem discreto, bem delicado, fica com os glitter bem sutil. Aí eu vou passando em todas as unhas, pego um pouquinho do pó, esfrego na unha toda, em cada cantinho, deixo a unha toda com o pó cromado. Depois de ter passado o pó em todas as unhas, eu venho com extra brilho, com o top coat da Risqué ou com uma base e venho selando esse pó. Aí, meninas, eu sempre preciso selar esse pó, porque se eu passar ele por cima da base ou por cima do esmalte e esperar secar totalmente, a primeira vez que eu for mexer com água, ele vai saindo. Então, eu sempre passo a base ou o esmalte, o pó cromado, e venho selando ele, ou com a base mesmo, com extra brilho, top coat, para ele não sair. Aí eu faço a limpeza, palito normalmente e tiro todo borrado com acetona.
Agora eu vou fazer uma cascata de glitter. Escolhi esse glitter também meio rosado para combinar com o pó. Passo o extra brilho, uma base, mergulho o meu dedo dentro do potinho de glitter e vou dando essas batidinhas aí para formar uma cascata de glitter. Agora eu venho com o extra brilho para selar esse glitter. E depois, menina, eu faço toda a limpeza. Passo o palito que tira qualquer restinho de glitter e passo acetona também. Gosto de usar também o spray secante para ajudar a secar essa esmaltação e não estragar. E depois já venho com o olhinho de cutícula. O olhinho de cutícula que eu uso é o óleo de semente de uva. Ele hidrata bastante a pele. E fica assim, meninas, o efeito pó cromado na unha natural. Fica bem delicado, fica um tom suave. É para quem quer uma esmaltação com um brilhozinho bem sutil. A cascata de glitter também fica bem delicadinha. Agora, meninas, eu vou passar o esmalte para dar uma corzinha e vou fazer o efeito pó cromado por cima do esmalte. Passo 2 camadas do esmalte, faço a palitação, já gosto de limpar para não ficar muita sujeira de pó com esmalte, eu não tenho muita dificuldade na hora de fazer essa remoção. Aí eu espero o meu esmalte secar ao ponto de toque para eu passar o pó cromado. O mesmo tom de pó, um tom rosado. Eu pego um pouquinho de pó e vou esfregando na unha. Passo em todos os cantinhos também, para não ficar sem o pó. E ficou assim, meninas, o efeito pó cromado no esmalte.